E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Luiz Gonzaga Pinheiro sobre o livro Doutrinação para Iniciantes. É um livro que fala sobre a orientação aos espíritos, enfim, como conversar com os espíritos, para que ajudemos esses seres que estão na espiritualidade, às vezes em sofrimento, às vezes em revolta, e para nós aprendermos também a como lidar com essas situações, porque servem para o nosso dia a dia. É um aprendizado muito importante. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. E você pode fazê-lo daí da sua casa, nos auxiliando, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você vai nos ajudar a chegar a lugares que não têm a facilidade que nós temos aqui de ouvir instruções, orientações importantes, de ter essa mensagem muito mais facilitada para nós no nosso dia a dia. E você vai fazer um bem para a humanidade, você vai fazer o bem sem sair de casa até. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, ou ainda você pode acessar amigosdaboanova.com.br. Tem todas as informações necessárias para você se inscrever e se associar. Agradecemos sempre a sua colaboração. Bom, Luiz, conversar com os espíritos, eu acho uma coisa extraordinária, conversar com os espíritos. Mesmo os sofredores, mesmo aqueles que intimidam, porque é uma forma de você aprender a lidar com as situações da vida, não é isso? É isso. É tão extraordinário e toda a minha família é católica. Meu pai me mandava ir para a missa e eu ia para o centro Para o espírita. centro espírita. Porque eu queria saber como era a vida depois da morte. E pensei assim, só quem pode me dizer com exatidão é quem já morreu. Sim, Então, sim. fui para o centro espírita. É. E os espíritos notaram essa minha tendência ou aptidão, não sei bem. E quando o doutrinador desencarnou, eu era adolescente, os espíritos me colocaram na direção da reunião. Agora, repetindo o conselho que eles me deram, que é importantíssimo, eu sempre repito para que alguém que tenha essa vocação queira seguir, é que os espíritos disseram, não, você é novo, é jovem, mas nós vamos orientar. Então, eles me deram um conselho, que era de usar a disciplina e a caridade, tendo cuidado para que a disciplina não atropele a caridade, nem a caridade amoleça a disciplina. E é isso que eu ainda tento fazer hoje. Porque existem comunicantes que é a energia mesmo, é a disciplina. Sim. Porque eles vêm para atrapalhar a reunião, para não deixar que outros comuniquem, né? Para desafiar o doutrinador. Então, essa é a energia mesmo. Então, mas qualquer pessoa pode ser doutrinador, Luiz? Você acha que isso, ou ele tem que ter uma característica mais Qualquer específica? pessoa que queira estudar e se aprofundar nesse assunto, né? Mesmo os tímidos, né? Os tímidos. Mesmo os tímidos. É tão delicado que eu escrevi um capítulo, Eventos Históricos Geradores de Obsessão. Por quê? Porque o doutrinador Isso vai mesmo. conversar com escravos, com espíritos que foram supliciados na Inquisição, da Revolução Russa, da Revolução Francesa, né, das Cruzadas, e ele precisa entender aquele contexto. Ele precisa saber do que está acontecendo ali naquela situação, né? Então, quando ele entende isso, o comunicante diz, esse cara aí entende, porque ele sabe o que eu passei, porque ele entende aí o contexto em que eu estou inserido. É, né? mesmo quando vem aqueles padres lá de trás, Da Inquisição. Inquisição, né, que vem falando, Cruzada. nossa, você não sabe nada, eu mando, eu faço. Se você não tiver argumentos... Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, demais acontece. Existem muitos escravos ainda atrás dos feitores, daqueles que botaram no tronco, que furaram os olhos, ainda. E quando você entende o contexto da escravidão no Brasil, que eles vieram da África, e toda aquela etnia, tudo, então eles se sentem à vontade, mais íntimo como doutrinador, e abrem a alma mesmo, e o diálogo fica facilitado. E aí, por exemplo, aí é uma questão também que eu acho que é uma questão assim, polêmica em alguns centros espíritas. Num trabalho desse, você vai receber todo tipo
de espírito? Preto, velho, criança, índio. Você vai tudo. atender todos? No nosso centro espírita é tudo misturado. Até é doutor Bezerra de Menezes junto com o índio, junto com o preto velho, né? Até porque o Tibiriçá, que é um índio, sua tribo, ela é quem cerca o quarteirão todinho no dia das reuniões. Só entra com a permissão dele, não tem. Que é, então, que é um outro medo das pessoas, né? É um medo dos encarnados e é um medo de muitos desencarnados também, que estão ali sendo atendidos e acham que eles vão ser... ostensivos, agressivos. Não, não, né? não. O próprio comunicante tem medo dos ex-chefes deles, ou dos obsessores, os obsessores na espiritualidade. Daqueles que os escravizam, daqueles que dominam. Então, ele se pergunta se ficando ali, alguém vem... Se ele vai ser protegido. Não, digo, não, Tibiriçá aqui só entra quem ele deixa entrar. Então, eu acho assim, como uma coisa difícil, eu acho, na doutrinação, para mostrar para as pessoas, principalmente aquelas que ficam meio como o seu amigo, que não quis mais saber do espírito, né? Como falar? Porque, por exemplo, um espírito que se comunica e que não é espírita, que não era espírita. Como é que eu vou falar com ele? Ou um católico fervoroso, ou um evangélico que quer o pedaço do céu que ele não ganhou. Então, como lidar com isso, né? Com o espírito que desencarnou e não sabe que desencarnou. Isso, né? também, isso, né? Por exemplo, você desencarnou. Uma vez um aluno lá, conversando, ele falou assim para o espírito, porque ele falou, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí a pessoa falou assim, você desencarnou. Ele falou, o quê? Por sorte, ele não conhecia esse termo, terminologia. Desencarnar, né? Então, mas existe vários pontos em comum. Por exemplo, o que é que eu tenho a ensinar ao comunicante? Que o espírito sobrevive? Ele é a prova, está ali. Sim. Que o espírito se comunica? Ele é a prova, ele está ali. Né? Então, muitas coisas que eu precisaria que ele soubesse, ele já sabe. Já sabe. Então, você só relembra ele, né? Então, alguns chegam, né, dizendo assim, povo mal educado, eu vou para casa, ninguém fala comigo, eu vou para o trabalho, ninguém fala comigo. Então, o problema, a gente vê logo que ele desencarnou e não sabe que desencarnou. Ele se vê com, né, o mesmo corpo, né? Para ele nada mudou, ele continua amando quem amava, com desagrado com quem não gostava. Então, o meu desafio é dizer de uma maneira, né, delicada que ele desencarnou. Aí eu posso pensar, não vou dizer. Ora, mas os espíritos trouxeram para que eu dissesse, por isso que ele está ali. Né? Aí eu digo para ele, eu brinco nas comunicações, eu digo, rapaz, você me parece um cara muito corajoso. Às vezes o cabo é frouxo que só, mas eu tenho que dizer que ele é corajoso para ele entrar na minha conversa. Espera, né? que você vai contar isso com mais detalhes daqui a pouco, senão a gente vai estourar o nosso tempo. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta com essa história aqui do cabra frouxo ou cabra corajoso. Muito bom, gostei disso. Até já.